Ok. Divaí também está entrando. Deixa eu ver se tem mais alguém. Pessoal, boa noite, né? Sejam todos bem-vindos aí à nossa aula de Direito Tributário, Tributos em Espécie. Na aula passada, deixa eu aceitar o Divaí aqui, que parece que ele não conseguiu entrar. Deve estar com algum problema na internet. Na aula passada, eu passei para vocês um trabalho, né? Uma questão para cada um, para apresentação oral. Fiquei feliz de receber os vídeos, né? Recebi vários vídeos aqui, bem explicado, ficou bem legal a apresentação. Aí, Divai não está conseguindo entrar, não estou entendendo por quê. Pedi ele para poder tentar de novo. Quem tiver o contato do Divaí, pede ele para poder entrar de novo, que eu estou aceitando ele, mas não está dando certo, não estou entendendo por quê. No caso, então, em relação ao José William. Em relação ao trabalho, então, eu passei na aula passada o trabalho, 56 questões, se não me engano, para poder vocês apresentarem, né, uma questão. Deixa eu tirar o som aqui que está atrapalhando. Mudo. Ok. Voltando. Passei o trabalho, né, 56 questões, se não me engano, para poder vocês fazerem uma questão cada um. Aí fazer a apresentação oral, né, e responder aí para nós, de uma maneira bem completa, cada uma das questões a título de revisão. Então, vou dar só uns minutinhos para poder a gente iniciar aí, né, na sequência, a apresentação. Vou também fazer a correção do trabalho. Na verdade, como o pessoal ainda está entrando, eu acho que a gente vai fazer a correção do outro trabalho inicial primeiro. Que aí dá tempo do pessoal entrar, né, para ter mais gente, porque ainda temos só 10 participantes. Ok? Vamos então para a correção do trabalho. Eu vou compartilhar com vocês aqui minha tela para poder vocês acompanharem comigo o trabalho, tá? Em relação ao nosso cronograma, antes aqui da gente iniciar, eu queria só passar com vocês que hoje é dia 20/5, né? Era para a gente estar vendo aqui o contencioso administrativo e a execução fiscal. Nós já vimos, né, a toda. Então, o que tem agora é a revisão do semestre, que eu fiz um slide para vocês também. Eu quero passar ele na aula que vem. Hoje nós vamos, então, rever aqui, né, corrigir essas questões que eu já tinha passado do trabalho, que é o escrito, e depois nós vamos ver as apresentações orais, então, das questões, ok? Vou compartilhar com vocês aqui a tela para vocês poderem me acompanhar. Então, espero que vocês estejam vendo. Alguém pode dar um ok para mim? Estão vendo o trabalho? Trabalho de Direito Tributário, segunda VA? Sim, professora. Oi, tudo bem? É bom escutar a voz de vocês ficam tão caladinhos. Vamos lá, então. Pessoal, descreva quais são os fatos geradores do ICMS em relação aos impostos estaduais. Deixa eu aceitar aqui para quem está me chamando. Maurício. Olá, Maurício. Boa noite, tudo bem? Então, nós dividimos aqui, né, o trabalho por temas. Cada tema teve, se não me engano, 2 questões, 3. Aqui tem 3. Aí nós, no caso aqui, era para poder responder de maneira discursiva. Então, a minha voz está voltando. Deixa eu tirar o som aqui. Acho que tem alguém. É o Leandro. Deixa eu só tirar o som do Leandro aqui para poder não atrapalhar vocês. Descreva, então, quais são os fatos geradores do ICMS. Essa, né, em relação aos impostos estaduais, é a primeira questão. Então, a resposta está aí, dentro do artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal. O ICMS tem como fatos geradores 3 atividades bastante distintas. Não só essas, né, mas essas são as principais. Então, são, inicialmente, as operações relativas à circulação de mercadoria, né, que a gente viu, inclusive, conceito de mercadoria, conceito de circulação e de operação, né, que é somente aquela mercadoria que circula de uma maneira jurídica, né, uma mercadoria que transfere de propriedade, então não é aquele empréstimo, nem aquela posse intermediária, é quando realmente passa do meu domínio, né, da minha propriedade para a propriedade daquele terceiro. Então, somente quando muda a titularidade é que ocorre mesmo esse fato gerador do ICMS.
A segunda hipótese aí, do artigo 155, inciso 2, é a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, independente de que seja mercadorias, pessoas. Então, assim, tudo que for em relação ao transporte, né, transporte de valores, tudo isso vai ser uma consequência geradora de ICMS. E a última aí, alternativa do artigo 155, inciso 2, é a prestação de serviços de comunicação, né? Que aí também tem, né, toda uma relação entre aquele que transmite a informação e o receptor, né? Tem que ter uma fonte geradora disso aí e tem que ter um intuito aí, né, de movimentação, de prestação de serviços. Então, é uma relação, questão tranquila, né? Inclusive, nós vimos várias vezes esse conceito aqui, né, para a fato gerador do ICMS. Então, aqui está o quê? A questão número 2, descreva o que é responsabilidade por substituição tributária. Nós falamos também em relação ao ICMS, inclusive, né, a substituição para frente, a substituição para trás. Então, em relação a essa responsabilidade por substituição tributária, é aquele terceiro, né, que é indicado aí para responder pelo pagamento do tributo. Então, denomina-se responsabilidade por substituição tributária aquela condição daquela pessoa que substitui, né, aquele responsável. Ela existe mesmo antes da ocorrência do fato gerador, porque ela é indicada, né, pela lei. Então, está descrito lá quem que é que vai ser o responsável quando da ocorrência do fato gerador. Então, no momento da ocorrência, o substituto tributário ele já está figurado como devedor no polo passivo da obrigação, ou seja, ele já tem, né, toda essa responsabilidade, independente de que tenha praticado o fato gerador uma outra pessoa. Ele é um indicado, né, para poder contribuir no lugar daquele terceiro. Questão número 3. O que é ITCMD e qual o seu fato gerador? Também dentro aí, né, dos impostos estaduais, ele é né, das espécies que nós estudamos. Então, previsto lá no artigo 155, inciso 1 da Constituição Federal, o ITCMD é aquele tributo, né, que é competência dos estados, né, o imposto, e também o Distrito Federal, quando ele está na conotação de estado, né, eles que vão instituir e cobrar o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doações de qualquer bens ou direitos. Então, quando você doa, né, aquele bem para um terceiro, mesmo a título gratuito, e também, quando os bens decujos, né, do falecido é transmitido no momento do óbito, né, para os seus herdeiros, independente de que o inventário seja feita bem posteriormente, essa transmissão, ela ocorre no momento do óbito, mas só vai efetivamente ser efetivada para a propriedade dos herdeiros a partir do momento que você paga o imposto, né, o ITCMD, em relação à causa-mortes, e faz-se, né, a ação de inventário ou arrolamento. Então, no momento que você paga o ITCMD, você está pagando o tributo, né, que é decorrência do fato gerador, tanto dessa morte, né, da pessoa que tinha bens, como daquele que doou aqueles bens para um terceiro. Leandro Vieira, boa noite. Então, é o conhecido imposto da herança, né, em que pese a doação também está embutido. Inclusive, durante as aulas, né, eu mostrei para vocês, inclusive aquela planilha que a gente preenche, né, lá na Cefaz, na Cefaz em relação a essa documentação, não é na Cefaz, é lá na Secretaria da Fazenda. E faz a descrição de todos os bens, né, de tudo que é crédito e tudo que é débito em relação à causa-morte, ou na doação, aquilo que você está doando, né, para poder fazer aí o pagamento desse imposto. Então, o ITCMD tem como fato gerador complexo, né, nessas duas espécies, na medida que incide também sobre transmissão gratuita de bens e direitos. Se fosse uma transmissão onerosa, seria um outro tipo de imposto, né? Então, a gente agora vai ver sobre ele. Impostos municipais, então,
né, 3 questõezinhas básicas aí em relação aos impostos estaduais e passamos aqui, né, para os impostos de responsabilidade dos municípios, que é aquele que está bem próximo de nós. Então, a questão número 4, a pergunta é: descreva quais são as semelhanças e diferenças entre IPTU e ITR. Quanto a isso aqui, inclusive, eu passei para vocês tipo uma tabelinha, né, entre as diferenças de um e outro, né, e a sua descrição. Então, as mais relevantes semelhanças e diferenças entre o ITR e o IPTU estão resumidas nessa tabela. Quanto ao ITR, ele tem uma previsão lá no artigo 153, inciso 6 da Constituição Federal, é de competência aí, né, da União, ou seja, ele não está dentro dos impostos municipais. É uma função dele extrafiscal, né, que é no caso aí, né, evitar os latifúndios, latifúndios que não são aí produtivos, né, na verdade são sinônimos, né, que é não produtivo com latifúndio. Lançamento por homologação, né, no caso aí faz toda a descrição para o pagamento. Repartição das receitas em caso, né, do município, se ele fizer somente a verificação em relação a esse pagamento, ele vai ser responsável, vai poder repartir receita, né, receber da União 50% daquele valor arrecadado. Deixa eu aceitar Eliana Sena. E se caso ele fizer realmente a arrecadação do valor e também, né, deixa eu tirar o som, porque senão eu não consigo dar aula. Espera aí só um minuto. Ok, vamos lá. Se caso ele fizer além da verificação, né, ir atrás para poder saber se realmente está sendo tudo pago, fazer a verificação de recebimento, né, fiscalização e também fazer a arrecadação desse valor, ele vai, né, ter, através de um convênio, a possibilidade de ficar com 100%, né, do valor desse tributo que é de competência da União. Então, por isso, estudado até, inclusive, juntos aqui. Hipótese de incidência é a propriedade territorial, somente a propriedade nua, né, ou seja, a terra, independente da construção maravilhosa que você tiver lá nessa chácara, nessa terra, ela não vai ser levada em conta na computação do ITR, porque aqui é somente, né, o valor da propriedade da terra. A alíquota pode ser progressiva, né? Quanto maior e menos produtivo, ela vai ser maior, né? O valor da alíquota. E repartição de receitas, a gente acabou de falar. Em relação ao IPTU, que é o nosso cerne da questão aqui, né? Em relação aos impostos municipais, a previsão é no artigo 156, inciso 1. A competência é dos municípios e do DF, né, do Distrito Federal, quanto a questão municipal. A função é arrecadatória mesmo, né, que é fiscal, que é para poder, né, ir para o montante geral para aplicação nos serviços públicos. O lançamento é de ofício, né, porque no caso ele tem lá todo o cadastro do proprietário daqueles imóveis. Então, quando chega o mês, né, de cobrar aquele imposto, que é o IPTU, ele simplesmente manda aquele carnezinho para casa de todo mundo, ou seja, ele, de ofício, né, o município, ele vai mandar para as pessoas para poder fazer o pagamento, ou seja, o contribuinte, ele não tem que, né, nem preocupar com o trabalho de lançar, tudo é feito pelo próprio fisco. A repartição de receitas não existe, né, no caso do IPTU, ele é todo do município mesmo. Hipótese de incidência é a propriedade predial e territorial, diferente do outro, né, que a gente acabou de ver, que seria lá somente a terra nua. Aqui, as construções mais o terreno e todas as benfeitorias que você fizer na localidade, elas são levadas em conta. Então, se você faz uma melhoria no seu imóvel, né, constrói um muro, constrói uma calçada, isso tudo é levado em conta quando você vai fazer a computação desse valor. Inclusive, se você constrói mais uma garagem, coloca lá uma cobertura, isso aumenta, né, o valor do IPTU, porque é pela metragem construída. Então, a construção é muito pertinente em relação à referência, né, do valor cobrado no IPTU. Quanto à alíquota,
É admitido aí, né, a progressividade também, né, em relação ao IPTU, como uma forma, né, de equilibrar, né, esses valores em relação a, a computação leva em conta, inclusive, a localidade daquele imóvel. Se o imóvel é mais bem valorizado, num lugar, né, que é mais alto o valor da metragem quadrada, ele com certeza vai ter aí, né, uma incidência maior de valor comparado com o imóvel que é situado aí nas partes, né, mais longe do centro, né, como que chama? Bairros, né, mais afastados, né, de onde é mais valorizado. Em comparação aqui, a gente pode, né, inclusive, fazer uma referência do valor que é muito mais caro, né, o IPTU aqui no Jundiaí, aqui no centro, do que num lugar bem mais afastado. A alíquota admite a progressividade, então, nesse sentido, e a repartição de receitas não existe no IPTU. A questão 5, descreva quais as principais características, né, do Imposto sobre Serviço, né, o ISS, e qual lei disciplina o seu fato gerador. Então, em relação ao ISS, deixa eu aceitar o Luiz. Oi, Luiz, boa noite. Tava com saudade de você. Né, que difícil a gente conseguir acessar, né, durante a apresentação, a aula. Que bom que você está conosco. Seja bem-vindo. Tá me escutando Obrigado. Bem, Luiz? Estou escutando. Então, tá. Então, nós estamos aqui na questão 5, tá? Corrigindo aqui o trabalho primeiro que eu passei para vocês. Então, a questão 5. Descreva quais as principais características do ISS e qual a lei disciplina o fato gerador. Então, o ISS, né, é o imposto aí municipal cobrado com finalidade arrecadatória, né, é essencialmente uma função fiscal para arrecadar, para poder ser aplicado aí nas necessidades públicas da sociedade. Então, é um tributo de função fiscal instituído para a obtenção de receita, né, a esses cofres públicos municipais e ao Distrito Federal. O lançamento em relação ao ISS, né, é por homologação, então você vai descrever, né, você contribuinte, né, vai fazer o lançamento em relação a isso e esperar, né, só o ok do ente tributante. O fato gerador do ISS é a prestação dos serviços, né, que vem anexo, né, à Lei Complementar 116 de 2003, que tem lá aqueles N serviços, inclusive o serviço funerário, que a gente viu, né, ainda demos risadas juntos aí em relação a isso. Então, tem muitos serviços, inclusive, serviço de teatro, cinema, né, tudo que for prestado, serviço de advocacia, engenharia, tudo isso vai estar lá, né, computado juntos ao ISS. Questão 6, qual é o imposto que incide sobre o serviço de preparação de alimentos e atendimento aos clientes nas mesas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares, e qual a súmula que rege essa previsão? Então, nós falamos, né, durante a aula em relação a isso, inclusive, foi uma das questões aí da OAB de 2019, na parte tributária, e a súmula, né, que descreve sobre isso é a 163 do STJ. Ela diz que o fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviços em bares, restaurantes e estabelecimentos similares constitui fato gerador do CMS, a incidir sobre o valor total da operação. Então, a preparação desses alimentos e atendimento a clientes nas mesas, em bares, é fato gerador do ICMS, não do ISS. Então, aqui, né, é uma questão que é uma pegadinha, que pese parecer que seja um serviço, ele, né, se transfere em circulação aí de mercadoria. Então, vai prestar, né, aquele serviço de alimentação, né, para aquelas pessoas que necessitam desse serviço, e o atendimento em si também é considerado, através da súmula do STJ, como um fato gerador do ICMS. Então, cuidado aqui, né, para poder não confundir. Então, em relação aqui às taxas, temos algumas questões também. Taxas, questão 7. O município de Abaeté instituiu taxa de limpeza urbana a ser exigida em conjunto com o IPTU. Então, para poder vir em conjunto aí, né, na mesma cobrança.
de todos os proprietários de imóveis situados nos limites territoriais deste município, para fazer frente às despesas com a limpeza de logadouros públicos. Descreva-se tal tributo, preenche os requisitos legais para a sua instituição. Quando nós estudamos taxa, né, a gente viu que essa cobrança, ela não poderia ser de uma maneira geral, ela tem que ser individualizada. Então, nesse caso do município de Abaeté, né, essa taxa de limpeza urbana, para poder fazer frente à despesa de logadores públicos, que não consegue individualizar para quem quer, ela não poderia ser através de taxa, né? Vamos ver aqui a resposta. O município de Abaeté, apesar de possuir competência tributária, né, para poder instituir as taxas no âmbito da sua atribuição, que ele poderia, sim, instituir essas taxas, mas não pode estabelecer taxa de limpeza urbana, pois o fato gerador da taxa é a prestação de serviço público. Então, é aquele, né, específico e divisível, efetivamente prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição. Então, no caso aqui, esse ente federativo municipal, ele deve respeitar os comandos relacionados à taxa, previsto lá no artigo 77 a 79 do CTN. Então, a taxa de limpeza urbana, que está descrita aqui, né, não preenche os requisitos legais do CTN, nem na Constituição Federal, né, não poderia ser, né, instituído dessa forma. Então, está errado. Descreva as principais diferenças entre taxa e preço público, que é a chamada tarifa, né, tarifa pública. Nós temos aqui também uma tabelinha, né, que vê a diferença entre um e outro. A taxa, no caso, ela possui natureza tributária, e o preço público, a tarifa, seria não tributária, né, porque ela decorre de um contrato administrativo. Já a taxa é uma previsão legal. Em relação à taxa, não há manifestação da vontade, né? Porque aí, no caso, é independente do que eu quero. O preço público eu escolho, né? Há manifestação de vontade, porque eu vou atrás dessa necessidade e faço um contrato, né, com essa prestadora de serviço. A taxa tem um caráter obrigatório, compulsório, né, deve ser obedecido o pagamento. O preço público é caráter facultativo, eu escolho, né, essa contraprestação. Se eu solicito, eu tenho que pagar por aquele serviço que eu solicitei. Taxa tem um regime público de direito público, e o preço público é um regime jurídico, né, de direito privado. Então, em que pese o nome está escrito preço público, o regime é privado, através de contrato. A taxa é cobrada por pessoa jurídica de direito público, né, no caso aí, os órgãos, e o preço público, a tarifa, é cobrado por pessoa jurídica de direito público e privado, né, as famosas e autorizadas. E a taxa é receita derivada, e o preço público é uma receita originária, que ela é para custear, né, essa prestação de serviço. Então, em relação à taxa e preço público, né, nós temos aí essas diferenças, que é o que a resposta nos solicita. Aqui nós temos a contribuição de melhoria, né, que é aquela específica para quando, né, a gente fez uma valorização naquela localidade através aí de uma benfeitoria pública e o ente público vai pedir uma contraprestação em relação a essa valorização. Então, item 9. Quais os principais requisitos para autorização de cobrança da contribuição de melhoria? Na verdade, a resposta, né, é bem simples. São tributos que surgem com a realização de uma obra pública, né, no caso tem que ser público, não adianta eu construir um shopping particular do lado da minha casa e valorizar 1.000.000% a minha casa, mesmo assim ninguém vai poder cobrar de mim nada. Agora, se a obra for pública e realmente tiver uma valorização em relação ao valor do meu imóvel, essa diferença vai poder ser cobrada, né, através desse tributo chamado contribuição de melhoria. No caso, a realização dessa obra pública tem que valorizar o imóvel, né, desse contribuinte, e o motivo é o quê? Dessa cobrança da contribuição de melhoria? É evitar que haja enriquecimento dessas pessoas que têm esses imóveis nessa localidade, em detrimento de outras que não tiveram a mesma valorização através da aplicação do dinheiro público, ou seja, se o seu melhorou, você tem que, né, retribuir o que melhorou para você para os demais, para poder para ficar equilibrado, né, essa conta aí, para todo mundo receber da mesma forma.
Assim, a cobrança de contribuição de melhoria tem como limite a despesa realizada na obra, né, no caso, e como limite individual o acrescimento, né, em relação ao valor venal aí do seu imóvel. Questão número 10. Como pode ser a cobrança e forma de pagamento desse tributo? Então, a cobrança aí, né, da contribuição de melhoria é facultativa, o Estado, União, Distrito Federal e município, conforme o artigo 145 da Constituição Federal, vai poder instituir, né, as contribuições de melhoria decorrente dessas obras públicas aplicadas, né, através do dinheiro público. O parágrafo 2º descreve como que é que vai ser. Do artigo 81, no caso, vai haver o lançamento, né, com o objetivo de exigir do contribuinte o valor desse tributo, e cada contribuinte ele deve ser notificado, né, desse montante da contribuição, qual que vai ser a forma de pagamento, o prazo para esse pagamento, inclusive como que é que foi feito o cálculo, como que foi feito o levantamento dessa obra, se essa obra tem que ter terminado, no caso, ou cada etapa tem que ter sido finalizada antes, né, de fazer essa cobrança. Não pode ultrapassar o valor que foi aplicado nessa obra. Limitado, inclusive, ao valor, né, da valorização em cada um. Pois não? É até engraçado, além da gente financiar essa obra, a gente tem que pagar sobre a valorização, né? Na verdade, seria uma contraprestação com os outros contribuintes, porque igual, se sua casa valorizou 100%, o do seu vizinho de 2 ruas atrás, não. Então, para que você não tenha um enriquecimento em relação ao dinheiro público, em detrimento dos seus outros vizinhos, é para isso que serve esse tributo, para poder devolver aos cofres públicos o que melhorou para você. Então, na verdade, você não vai pagar pelo dinheiro público, você vai pagar retribuindo o que valorizou para você. Porque se sua casa hoje valia 100 e amanhã vai valer 1 milhão, é decorrente dessa obra pública, porque você não fez nenhuma valorização do seu imóvel, tá? Então, assim, eu entendo que é bem legal essa cobrança, porque não pode enriquecer numa localidade em detrimento dos demais. Imagina isso a título pessoal de uma pessoa de má fé. Eu vou só aplicar o dinheiro público lá na localidade que mora alguém que eu tenho interesse, porque eu quero que aquele lugar valorize. Então, se lá vai valorizar R$1 milhão cada imóvel e os outros bairros não, nada mais justo do que aqueles que estão aqui ali naquela localidade que tiveram essa valorização devolvam aos cofres públicos o montante agregado, né, para eles. Entendeu? Então, sim, às vezes a gente olhando pelo lado de fora realmente parece injusto, mas ele é dos tributos, eu acho que ele é o mais justo. Ok? Podemos seguir? Sim, né? Então tá. Empréstimos compulsórios, questão 11. Deixa eu beber uma aguinha aqui. A garganta vai secando. Descreva se nos empréstimos compulsórios há a possibilidade de bitributação e bis in idem, e qual a diferença entre os institutos. Então, nós temos aqui, né, que, claro, em relação aos empréstimos compulsórios, que é aquele, né, onde o governo, né, pede esse valor dos contribuintes para depois ser devolvido. É o único tributo, né, que tem a obrigação de ser devolvido. Admite-se sim, né, no caso dos empréstimos compulsórios, a bitributação, que é aquela onde 2 ou mais entes cobram o mesmo tributo, e o bis in idem também é autorizado. O mesmo ente, né, cobra 2 tributos diferentes com o mesmo, né, fato gerador, mesma sequência aí de atos para poder praticar, para ser cobrado. Então, os empréstimos compulsórios é plenamente aplicável, né, e não deve obediência ao artigo 4º CTN. Então, né, pode ser cobrado. Questão número 12. Explica o motivo do confisco de contas bancárias, né, em relação ao plano Collor, não poder ser empréstimo compulsório. Por que ele não pode ser chamado, né, de empréstimo compulsório? Na verdade, ainda tem uma briga judicial grande em relação a isso, né, porque o dinheiro de muitas pessoas não foram devolvidos ainda. Então, o confisco de contas bancárias, né, perpetrado aí pelo plano Collor, não pode ser empréstimo compulsório, por quê? Porque não foi confisco, né, no caso aí de contas bancárias, mas foi retenção temporária dos depósitos, né, inclusive das cadernetas de poupança das pessoas na época, acho que esqueci
quanto que foi agora, em 90, né? E aí, no caso, em relação a esse bloqueio desses valores, né, poupança é um dos mecanismos de poupar dinheiro, né, dos contribuintes, que seria o mais intangível, que é o lugar, né, onde as pessoas tinham segurança. Então, de repente, do dia para a noite, sem aviso prévio, as pessoas tiveram todos o dinheiro que estava na conta simplesmente desapareceu, foi transferido para o Banco Central, falando que ia devolver em 12 parcelas. Só que até hoje, né, você vê quanto tempo faz, até hoje esse dinheiro não foi devolvido. E foi feito totalmente, né, porque para você ter um empréstimo compulsório, tem que estar descrito a forma que vai ser, tem que dar, né, prazo para poder você se manifestar, tem que descrever de quem que é que vai cobrar, não é simplesmente tirar o dinheiro de todo mundo, né? Então, tem todas as regras específicas, né, que não foram obedecidas. A medida aí, né, em relação à medida provisória, 1.890, foi convertida depois na Lei 8.024/90, e ela foi considerada, né, inconstitucional. Por quê? Porque empréstimo compulsório, à luz da Constituição Federal, né, que no caso aí dizia-se que era um empréstimo compulsório, só que não previa a conjuntura, né, no caso da absorção temporária desse poder aquisitivo, ou seja, não existe na Constituição Federal esse bloqueio desses valores de caderneta de poupança do dia para a noite sem aviso prévio. E tem que descrever, inclusive, no empréstimo compulsório, quem que vai pagar, quanto tempo vai ser devolvido, tem que ser devolvido da mesma moeda que foi arrecadado, né? Então, toda aquela especificação do tributo, que ela deve ser anterior, né, à cobrança, ela não foi obedecida. O empréstimo compulsório só pode ser instituído por lei complementar. No caso, utilizou-se, né, de um meio originário totalmente equivocado, né? No caso, por isso ele foi declarado inconstitucional, porque foi através de medida provisória, né, que não é autorizada por lei. E as medidas provisórias não podem versar sobre temas, né, reservados à lei complementar, porque é obrigatório que seja obedecida às previsões da Constituição Federal. Então, aí, no caso, né, foi totalmente uma aberração jurídica. Nós temos agora, sobre contribuições especiais, nós temos a questão número 13. Cite os principais exemplos de contribuições especiais no ordenamento jurídico brasileiro. Então, era só para descrever, né, exemplos que fossem interessantes para vocês. Então, nós temos alguns. Contribuições especiais para intervenção no domínio econômico, as CIDs, né, famosa, inclusive, CID combustível, CID petróleo, artigo 149 da Constituição Federal, para custeio das categorias profissionais ou econômicas, para o custeio do serviço de iluminação pública, que são, né, os CIPs ou OCIPs, né, que eles falam, para financiamento da Seguridade Social, COFINS, para custeio das entidades privadas de serviço social de formação profissional e para custeio de educação básica pública. Poderia aí citar mais umas 30, mas aí, no caso, só algumas já estava lendo a resposta. Questão 14. Descreva as diferenças entre a contribuição da Seguridade Social no âmbito privado e público. Então, nós temos aí, né, algumas diferenças. Em relação à contribuição da Seguridade Social, o regime geral, né, de previdência social é privado. Deixa eu só aceitar quem está me chamando aqui. Só um minuto. Magna, boa noite. Tudo bem? Em relação aí a regime geral de previdência social, para os servidores públicos efetivos, né? Então, aí, em relação ao âmbito privado e público, né, tem essas diferenças. Então, se for para a previdência social, é o servidor público, e, no caso da CLT, a iniciativa privada. O PIS, né, é para o Programa de Integração Social, em relação a questão privada, e o PASEP é o patrimônio do servidor público. Então, no caso aqui, é público, tá? Aí é o âmbito público. Súmula do STJ, 353, as disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS. Então, aqui no caso, o FGTS está fora aqui desse regramento, tá? Em relação ao processo tributário, foi nossa última matéria.
explica as diferenças e vantagens entre a forma administrativa e judicial do processo tributário. Então, toda aquela questão do administrativo não ter custas, ser mais célere, ter pessoas, né, que possuem muito mais entendimento em relação à matéria tributária, né, porque trabalham só com isso, elas são muito mais, né, específicos no trabalho, também fazem diferença e a vantagem da forma administrativa, fora que uma não impede a outra. Então, mesmo que você estiver discutindo no âmbito administrativo, nada impede que você entre, né, com um processo judicial tributário. Inclusive, nós vimos, né, algumas peças, né, como que isso funciona, as respostas de vocês em relação às perguntas também ficaram bem legais, os videozinhos que eu recebi eu adorei, vou até pedir aqui a autorização, vou passar para vocês assistirem, tá? Então, vamos lá. O processo administrativo se caracteriza como uma relação jurídica bilateral, né, entre partes, o fisco e o contribuinte. Pode ser proposta por iniciativa do interessado ou da própria administração, caso tenha entendimento de uma dívida, ele pode, né, solicitar esse pagamento de maneira administrativa. No caso, de um lado, o administrado tem a pretensão e a própria administração também decide essa pretensão, ou mesmo entra também com a cobrança administrativa, é aquela que você vai lá no Rápido e puxa, né, o boleto lá, faz inclusive o parcelamento. Então, da maneira administrativa, tem como resolver bem rápido, inclusive de maneira parcelada. O processo administrativo, né, também denominado de ação fiscal, ou ainda processo administrativo fiscal, né, o PAF, é destinada a regular a prática dos atos da administração e do contribuinte. Então, é uma maneira aí, né, mais célere, e suspende também a cobrança. Então, é uma maneira, né, de você ter um respiro até um parcelamento, ou mesmo, né, em caso de êxito, né, já extinguir somente na área administrativa essa questão que está sendo discutida. Caso não esteja satisfeito, pode ir para o judiciário. O processo administrativo tributário também, né, é a forma rápida, menos burocrática, para a resolução de conflitos, inclusive, né, a gente viu aí, em relação ao direito tributário, as formas, né, aí de tentar resolver os conflitos de maneira administrativa, inclusive, né, ter conciliadores, né, intermediadores, para poder fazer essa busca. Então, tanto o contribuinte como o fisco, na âmbito da justiça fiscal, da área administrativa, tem, né, essa possibilidade de tentar resolver esse conflito de maneira administrativa, sem custas, de maneira célere. O processo judicial caracteriza-se como aquele depois, né, do lançamento, porque, claro, né, só tem cobrança depois que o fisco faz o lançamento, e existe aí o crédito tributário a partir do momento que isso é lançado, né, no sistema da Receita. Então, serve como instrumento do contribuinte para exercer o seu direito, né, de questionar a legalidade, ou, às vezes, também uma forma mais enxuta do tributo, às vezes está cobrando aí parcelas, né, que não são devidas, às vezes multas muito exorbitantes que podem ser questionadas. Inclusive, às vezes faz algumas cobranças que não são, né, de responsabilidade daquele contribuinte, mas sim no caso de um proprietário atual, e ele era dono anterior, então tudo isso pode ser questionado, né, no âmbito administrativo e no judiciário. No caso do processo judicial tributário, ele funciona, então, no caso de ser uma obrigação indevida, para que o fisco tenha ainda o seu direito de crédito efetivado. Então, também, né, tem as cobranças e as execuções fiscais, né, para buscar, dentro do contribuinte, o recebimento em relação àquela questão que não foi recebida ainda de maneira administrativa. Lança-se na CDA, né, faz a execução. Para que seja iniciado o processo judicial, então, é preciso que haja, de fato, a instauração de um processo propriamente dito, né, tem que ter aí, né, um representante, um advogado para poder assinar, tem que ter, né, a procuração, tem que ter os cálculos também para poder rebater essa cobrança e todos os fundamentos, né, em relação a isso. No caso, o contribuinte, dentro do processo judicial tributário, ele tem direito, né, ao contraditório e ampla defesa, tanto, né, na área administrativa como no judicial, ele vai ter o direito, né, que é consagrado pela Constituição Federal, né, de maneira ampla.
No caso, o contribuinte ou mesmo o fisco vão poder, né, de maneira ampla, apresentar todos os documentos, solicitar providências, né, inclusive perícia, caso tenha necessidade, juntada de novos documentos, né, solicitação de órgãos administrativos, né, de forma ampla. Então, no caso aqui, acho que a gente finalizou, o processo administrativo tem inúmeras vantagens em relação ao processo judiciário tributário, ok? Pessoal, ficou alguma questão com dúvida ainda das 15 perguntas? Está bem tranquilo, né? É tudo dentro do que a gente viu, as respostas estão todas nos slides, então bem tranquilo aqui o trabalho de vocês, ok? Acho que esse aqui vai ter todo mundo nota integral, né? Então, vamos ver aqui. Vamos começar, então, a apresentação aqui dos trabalhos. Vamos ver quem que está aí. Vamos pegar aqui na listinha, deixa eu abrir aqui a minha. Vamos lá. Questão número 1, Amanda Caroline Parreira de Souza. Está na aula? Amanda? Não. Ana Carolina Ferreira, pode fazer a sua resposta. Oi, você está me ouvindo? Tô ouvindo sim, pode falar. A resposta da... Quer que leia a questão, professora? Pode ler. Eu queria que você falasse para mim, por favor, o número da questão e fizesse a resposta, tá? Vou anotar questão aqui já. Qual que é o número? Questão número 2. Questão número 2. Dispõe o artigo 144 do Código Tributário Nacional que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Esta regra legal encontra fundamento de validade no princípio constitucional a resposta é a letra A e retroatividade da lei tributária. Isso, tá certinho. O artigo 144 prevê, né, essa irretroatividade da lei tributária, porque se fosse possível voltar à lei tributária, né, ia sair cobrando, né, de todo mundo. Então, para impedir a mão pesada do Estado, né, sobre o contribuinte, para proteção do contribuinte, não é possível, né, que a lei tributária retroage para poder atingir, né, o poderio econômico do contribuinte. Parabéns, a resposta correta. A pessoa que está ao fundo é essa pequena aqui, tá? Que eu estou tentando fazer dormir ao mesmo tempo. Não, mas tranquilo. Oi, bebê linda! Oh, que fofura! Passa rápido, aproveita, porque ele é muito bom. Parabéns pela resposta, obrigada. Já lancei sua nota aqui, tá? Tá bom, obrigada. Agora a próxima é a Cálita. Cálita, boa noite. Beijo, bebê. Você pode fazer sua resposta para nós? Boa noite, professora. Boa Sim, noite. Eu fiquei com a questão 7. Questão a minha 7. Questão é número 7. Tá, Cálita Reis, né? O tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Relativo ao contribuinte, denomina-se. A minha resposta é a letra C, imposto. De acordo com o artigo 16 do CTN, o imposto é duplamente não vinculado ao fato gerador e à destinação da arrecadação. É considerado o tributo mais importante, pois incide independente da vontade do contribuinte. Eu vou citar uns principais impostos aqui, de acordo com a questão. É o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS, né? Que incide sobre as prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. O imposto sobre a propriedade de veículos automotores, que é o IPVA, que incide sobre os proprietários de veículos, devendo ser pago anualmente. O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, que é o IPTU, que é de competência dos municípios, e incide sobre a propriedade predial e territorial urbana. Tendo por fato gerador a propriedade
E o outro imposto é o imposto de renda, que é provimento de qualquer natureza, né? Que é o IR, que é pessoa física ou pode ser pessoa jurídica. Incide sobre o produto do capital ou trabalho dos contribuintes, ou seja, o rendimento. E também sobre o imposto de operações de crédito, que é o IOF, né? Que incide sobre as pessoas físicas e jurídicas que realiza operações de crédito, ou câmbio e seguro, ou afins. E também temos o ISS, que é o Imposto sobre o Serviço de Qualquer Natureza. Tem como fato gerador a prestação de serviços constantes. Então, o que eu pude ver da questão, o imposto é o fato gerador, independe de qualquer atividade específica. Isso mesmo, parabéns. Resposta completíssima. Fiquei orgulhosa, parabéns, adorei. Obrigada. Obrigada. Próximo é o Cleverson. Cleverson, qual que é a sua questão? Boa noite, professora. Tá me ouvindo? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Pessoal, quiser aparecer para mim no videozinho aqui, para mim ver vocês. A minha é a questão 9. Questão Tributo, 9. isso, é uma afirmação. Tributo é um gravame cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Essa afirmação se refere ao imposto, professora. O conceito de tributo está no artigo 3º do CTN e diz o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade plenamente vinculada. A vinculação aí é o diferencial de um para o outro. Então, essa questão, ela 9, né, ela está errada, porque eles pegaram, parece que pegou o conceito, né, do artigo 16 aí, trocou o imposto por tributo, dizendo que uma coisa era outra, mas, na verdade, é uma pecadinha, né? Então, dessa forma, essa questão ficou totalmente errada, pois, no caso aqui, né, a taxa, por exemplo, é uma espécie de tributo e possui como fato gerador uma atividade estatal. Então, no caso aqui, essa questão está errada, né? Não tem nada a ver em relação à pergunta. Então, no caso, você está corretíssimo. Parabéns pela resposta. Obrigado. Próximo, Denilza. Qual que é a sua questão, Denilza? Minha questão é a número 14. 14. Boa noite. Okay. Boa noite, tudo bem? Vou ler a questão aqui. A espécie tributária taxa, ela pode ter como fato gerador legal e constitucionalmente o exercício regular do poder de polícia ou utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, desde que, em qualquer caso, a respectiva base de cálculo não seja idêntica àqueles que correspondem a qualquer espécie de imposto. Bom, essa questão eu considero ela correta, né? Porque o próprio artigo 77 do CTN, ele traz para a gente que as taxas são cobradas pela União, pelos estados, pelos Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, e tem como fato gerador o exercício regular do poder da polícia, ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado pelo contribuinte ou posto à sua disposição. Também tem, sobre a constitucionalidade, o seu artigo 145, né, da Constituição Federal. Ele traz para a gente que, no seu inciso 2, que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles instituem os seguintes tributos: taxas, em razão do exercício do poder de polícia, ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. O que eu achei interessante foi que no parágrafo 2º desse artigo da Constituição, ele traz para a gente o seguinte, que as taxas elas não poderão ter base de cálculo própria de imposto. Só que lá na súmula vinculante 29, súmula vinculante 29,
ele já diz assim, ó, que é constitucional a adoção do cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos de base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre a base e outra. Então, isso aí já torna a questão correta. Isso, é porque assim, não pode ter todas as, né, aquelas configurações do imposto na taxa, mas algumas, né, pode sim, desde que não seja integral, porque senão seria imposto, não seria taxa. Mas, perfeita a sua resposta, completíssima, amei que você justificou com a súmula, né, parabéns para você, ficou corretíssima a resposta. Obrigada. Agora o próximo é o Divaí. Divaí, qual que é a sua questão? É Divaí do quê mesmo? Divaí, você está me ouvindo? Divaí? Divaí, você fala comigo? Deixa eu abrir aqui o seu som. Deixa eu ver se às vezes você não está me escutando. Divaí, você está me escutando? Qual que é a sua questão? Deixa eu procurar aqui nas minhas perguntas, para poder ficar mais fácil. Deixa eu localizar seu nome aqui. Divaí, redireciona seu microfone, porque tá mostrando aqui que você tá falando, só que não tá saindo o áudio. Tira seu fone e coloca de novo. Questão 17, né? Questão 17. Você pode começar a participação sua novamente, por favor, Divaí? Porque eu não escutei o que você falou. Sou eu que fone. Oi? E fala fone. Isso. Oi, Divaí, tudo bem? Esse sistema, às vezes, ele não trola a gente, né? Pode iniciar aí sua resposta da questão 17. Você lê a pergunta e a resposta, por favor. Questão 17. Vou ler a pergunta e você faz a resposta, então. Questão 17. Não é permitido instituir e cobrar taxa de conservação de estradas de rodagem cuja base de cálculo seja idêntica à do imposto sobre propriedade territorial rural. Tá certo ou errado essa questão, Divaí? Acho que ele vai ter que responder por mímica. Tá difícil para ele, coitado. Tira o fone, Divaí. Liguei de novo, de volta o seu microfone. Marília Gleice. Boa noite, Marília. Tudo bem? E para mim aqui aparece que está tudo certo com o seu microfone. Acho que você vai ter que... não sei. O que faz, gente? Ajuda aí. Bruno, boa noite. Tudo bem, Bruno? Eu vou passar aqui para o próximo e aí depois você tenta responder. Vou deixar de stand-by aqui, tá? Aí você vai tentando, mas pode ir tentando durante a fala do pessoal, você tentar falar comigo, porque aí na hora que o seu som saiu, a gente volta para você, tá bom? Bruno, eu estou vendo aqui que o seu áudio está ligado, você já quer fazer a sua resposta, por favor? Qual que é a sua questão? Professor. Desculpa o atraso, tudo bem? Tá? Imagina. Estamos aqui esperando você. Qual que é a sua... faz parte. Qual que é a sua questão, Bruno? A minha eu mandei no Instagram e marquei a senhora, tá? Mas é sobre a característica do imposto, né? E se a base de cálculo pode ser a mesma das taxas. Você conseguiu me ouvir? Eu não consegui escutar. Não. Qual que é a questão? Responda se é correto afirmar que os impostos terão, sempre que possível, caráter pessoal e base de cálculo diversa das taxas. Qual que é o número da questão? A questão é qual? A número da questão? Desculpa, eu vou pegar aqui. Peraí, só um minutinho. Porque eu não estou conseguindo filtrar seu nome aqui.
Eu tenho aqui. Aí eu marquei a senhora lá no Instagram, tá? Ah, tá, obrigada. É a questão 6, né, Bruno? Isso, eu mandei lá. Essa aqui já que eu falo ok. É a questão 6, Isso. Responda se é correto afirmar que os impostos terão sempre que possível caráter pessoal e base de cálculo diverso das taxas. Pode fazer a sua resposta. Tá. Referente ao caráter pessoal, eu achei, professor, no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz o seguinte, que sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, certo? E também referente à base de cálculo, se são diversas das taxas, no CTN, em seu artigo 77, parágrafo único, fala que a taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondem ao imposto. Certo? Então, taxa e imposto são diferentes. É isso que você... Isso. Né? No caso, a base de cálculo é um elemento, né, para diferenciar aí a natureza jurídica, inclusive, né, das taxas e dos impostos. Então, essa questão, a afirmação da questão 6, ela está incorreta e você está corretíssimo. Parabéns pela resposta, bem fundamentada, sua nota foi lançada, tá? Obrigada. Vamos para o próximo. Calita já respondeu, Cleverson também, Denilza também, Divai ainda não consegui falar com ele, Eliana Sena. Eliana, você fala qual que é a sua questão para mim, por favor? Só um minuto, professora. Ok. Eliana Sena. É a questão 19. Questão 19, tá, vou lançar aqui. Pergunta. A Constituição Federal prevê várias espécies tributárias, entre as quais a modalidade cujo fator pode ser o exercício do poder do Estado de limitar as liberdades individuais em prol do bem da atividade. Esse tributo é a taxa. O conceito da taxa fica no artigo 77 do CTN, Código Tributário. Essa parte que fala limitar as liberdades individuais em... Tá me escutando, professora? Tô escutando muito bem. Pode falar. Okay. É porque o meu computador tem hora que tá a imagem. Limitar as liberdades individuais em prol do bem da coletividade é uma consequência do exercício do poder da política administrativa. E nessa parte fala no artigo 78 do Código Tributário. Em decorrência do poder da política, pois é por meio do Estado... Só um minuto, é polícia, poder de polícia. De fato, desculpa. De polícia, isso. Polícia administrativa. Em decorrência do poder de polícia, pois é por meio dele que o Estado limita as liberdades individuais. Igual está acontecendo agora na pandemia, né? Em que pese nós temos liberdade, ela está restringida dependendo do caos, né? Porque igual onde tem lockdown, você não pode, né? Só a não ser que seja um serviço essencial, sair. Por quê? Porque tem uma regra geral muito mais importante, uma questão de saúde pública que está sendo, né, verificada em cada localidade. Então, por causa disso, né, tem as limitações. E esse exercício de poder de polícia também existe no âmbito tributário. Então, no âmbito tributário, vai ter as restrições, né, as aplicações, inclusive de sanção, né, até, não sei se vocês viram, que agora, né, vai ser lei uma multa de R$300 para quem não utilizar a máscara em ambiente público. Então, assim, todas essas limitações e imposições de cobrança em relação àquele que não responde à manifestação do Estado, ela tem que ser impositiva de uma maneira de regrar um comportamento. Então, isso é a regra do poder de polícia e pode ser aplicada aí dentro das taxas, né? Sua resposta está corretíssima, parabéns. E eu vou lançar aqui sua nota. Obrigada. Bom te ver, obrigada. É tão ruim quando eu fico dando aula que ninguém aparece, fica parecendo que eu estou sozinha. Quando vocês aparecem, é muito bom. E o meu computador, ele fica com a imagem às vezes falhada. Será que a professora está me vendo? Gente, porque eu não estou vendo ela. Estou vendo você. Obrigada, viu? A próxima. Obrigada. Próxima é a Ilvane. Ilvane, qual que é a sua questão?
E o Vani Santos. Oi, professora, tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Tudo bem com você? Tudo jóia. A minha questão é a número 27. Ok. A pergunta é o seguinte. Você lê a questão e a resposta, por favor. Ok. No imposto sobre importação, considera-se contribuinte. A alternativa correta é a letra C. O importador ou quem a lei a ele equiparar, ou o arrematante do produto apreendido ou abandonado. A previsão do imposto de importação está no artigo 19 do CTN, que é um imposto federal, né, de competência exclusiva da União. O fato gerado do imposto de importação, ele incide sobre a entrada de mercadorias estrangeiras em território nacional, e a previsão de quem é considerado contribuinte no imposto de importação está no artigo 22 do CTN, que é, de fato, artigo 22 do CTN. Contribuinte do imposto é, inciso 1º, o importador ou a quem a lei a ele equiparar, e no inciso 2, o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. É isso. Correto. Giovanni, obrigada pela sua resposta, viu? Já lancei sua nota aqui. Parabéns. Obrigada. Próximo é o José William. José Boa noite, William, qual é a sua... Boa noite, tudo bem? Qual que é a sua questão? A minha questão 31 é: explique o processo tributário consultivo. Ok. É a minha resposta. Existem três frentes. Existem três frentes do processo tributário: o consultivo, o administrativo e o judicial. O processo consultivo se configura pela elaboração de parecer pelo advogado sobre algum assunto relacionado à área tributária, em resposta à dúvida do cliente, e deve conter análise do tema demandado no parecer, referências doutrinárias, referências jurisprudenciais, indicação de legislação pertinente, informação técnica para fundamentar o parecer. Não há um padrão de parecer, mas, como exemplo, ele pode seguir um padrão contendo título, quem é o requerente, a ementa, o sumário com os tópicos que serão abordados no parecer, um relatório resumindo qual que é a dúvida do cliente, o que aconteceu para ele ter aquela dúvida. O 6º, a fundamentação. Certo. O 7º, a conclusão com as respostas que foram encontradas para colocar no parecer. E, por último, local, data, assinatura de advogado e o número da AB. Isso, perfeito. Inclusive, quando a gente, nem aula de tributário, eu já ensinei o parecer na parte geral e na área administrativa também, porque você faz um relatório fundamentado sobre o que está sendo questionado para isso ser aplicado, e, inclusive, ele pode servir de fundamento para um futuro processo judicial. Então, você faz um questionamento tributário, né, para um parecerista, né, um advogado tributarista, e ele vai fazer esse parecer dessa forma, né, ficou perfeita a sua exposição, e fundamentando, né, os questionamentos, a fundamentação e esse resultado, né, em relação ao questionamento, para poder, né, esclarecer todas as dúvidas tributárias, né, inclusive isso é uma das frentes, né, que mais são atualmente aplicadas em relação ao direito tributário para empresas, e é uma grande fonte de renda de advogados, porque essa área é bem interessante, né, envolve bastante valores nessa parte, né, que dá uma prévia antes de acontecer, né, inclusive um jeito de enxugar tributos, né, que às vezes aquela empresa, ela está direcionando para uma forma de arrecadação que teria uma opção melhor. Então, através de um parecer aí, dessa parte consultiva, prévia, a gente consegue, né, fazer um planejamento tributário adequado para tanto pessoa física como pessoa jurídica, mas é mais aplicado mesmo para as pessoas jurídicas. Parabéns pela sua resposta, ficou muito bem fundamentada. Muito obrigada. Próximo aqui, vamos ver quem é. Kelly Egídio, já respondeu? Ainda não. Kelly, qual que é a sua questão?
Kelly? Você está me escutando, Kelly? Divaí, consegue voltar para poder conseguir tentar falar comigo? Kelly, você está me escutando? Deixa eu tirar o seu mudo aqui. Professora, aceita o Divaí. O Divaí? Divaí, tá, pode falar, Divaí. A sua questão é a 17. Divaí? Tá me ouvindo? Para a senhora aceitar ele na conversa. Ele está em espera para a senhora aceitar, porque ele saiu para entrar de novo. Isso. Deixa eu ver aqui, então. Não está aparecendo? Não está aparecendo como convidado, não. Deixa eu partilhar minha tela com vocês. Vou falar para ele mandar de novo. Só um minutinho. Tá. Que aqui, ó, não está aparecendo para mim. Porque quando aparece, ele fica aqui em cima, aqui, como azulzinho. Ele não está aparecendo. Então, vamos para a próxima aqui. Próxima, vamos ver. Eliana já falou, Ivan, José, Kelly e Egídio. Kelly, você está me ouvindo? Qual que é a sua questão? Deixa eu filtrar aqui no meu... Ela não está conseguindo falar, e aí me mandou aqui um áudio. Ela não está conseguindo falar. Tá. Mas ela mandou o áudio da pergunta ou ela mandou um áudio falando que não consegue? É a 34 a dela. Oi? Ela mandou um áudio respondendo a questão. Tá. Tem como... Será que a gente consegue escutar no seu áudio? Deixa eu ir lá para ver se dá para escutar. Só um minutinho. Tá bom. Vou colocar aqui, ó. Tá dando para ouvir? Tá. Tô ouvindo só a sua voz. Não dá para ouvir. Ok. Vamos... eu vou pensar aqui numa forma de você... Será que se você... Não tem jeito, né? Às vezes, se mandasse no WhatsApp, deixa eu pensar aqui. Manda para mim no meu WhatsApp, e aí eu abro aqui, às vezes, com o meu som aqui, às vezes dá certo. Deixa eu abrir aqui. Não, vou mandar para a senhora, então. Só um minutinho. Ok. Mandei. Deixa eu abrir aqui, então. Eu vou botar no máximo aqui do som do meu celular e vou ligar. Boa noite, meu nome é Kelly de Jesus Egídio. Irei explicar em qual ocasião caberá a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. A ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária é um instituto jurídico que nasce da necessidade que o contribuinte tem de declarar a inexistência de uma relação jurídico-tributária entre ele e o fisco. A ação está tipificada nos artigos 19, inciso 1 e 319 do Código de Processo Civil. Essa ação tem caráter preventivo, de forma que ela deve ser proposta somente para preservar situações futuras, de modo que será cabível contra qualquer exigência indevida deverá ser antes do lançamento, vez que seu objetivo principal é declarar que a ação tributária que o Estado tenta estabelecer com o cidadão não existe, por ser inconstitucional ou ilegal. Ok. Da Kelly tá ok a resposta. Parabéns, Kelly. Obrigada por ter enviado. Divaí, vamos tentar novamente? Sua questão 17? Oi, Berenice, boa noite. Tá me ouvindo? Então, vamos lá. Boa noite. Eu fiquei com a questão 17. Não é permitido instituir e cobrar taxa de conservação de estradas de rodagem cuja base de cálculo seja idêntica à do imposto sobre propriedade de território rural. No caso, essa questão está correta, porque de acordo com o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Federal, as taxas não poderão ter base de cálculo próprio de impostos. E a súmula 595 do STF
também diz o seguinte, que é inconstitucional a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem, cuja base de cálculo seja idêntica à do imposto território rural. Ok. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Não, então tá. Obrigada pela resposta, ok? Luiz, qual que é a sua questão? Sou eu. Boa noite, professora. Boa noite, tudo bem? É o 41, a 41. 41, ok. Isso. Faça uma breve explanação sobre o polo ativo da execução fiscal. Eu fiz um conteúdo aqui para eu estar falando, é muita coisa, e eu acabei focando na legitimidade, que eu acredito que seja um dos pontos que a gente pode estar falando aqui um pouquinho, ok? Claro. Bom, referente então à legitimidade ativa, são legítimos os polos na parte ativa para execução fiscal, a União, os estados, o Distrito Federal, municípios e as respectivas autarquias e fundações públicas de direito público. Os conselhos profissionais são considerados autarquias. A jurisprudência reconhece que esses entes podem sim ajuizar essas execuções fiscais. Inclusive, em razão de prerrogativa do próprio STJ, ele já decidiu que os conselhos não podem cancelar o registro do profissional por falta de pagamento das contribuições. Está numa RESP aqui. A senhora quer que eu fale o número da RESP ou não precisa? Pode falar. É 552.894/SE. O relator é o ministro Francisco Falcão. A título de curiosidade, a OAB tem uma discussão muito ferrenha entre o STJ e o STF por conta da questão de ser sui generis. Então, assim, um entende que é sui generis, outro já não entende, mas é o seguinte, teve um ADIM, o número dela é 3026, que o relator foi o ministro Eros Grau, que o Supremo consignou que a OAB não está incluída na categoria das autarquias especiais, nem é ente da administração pública indireta da União. Então, assim, sendo o contrário, é um serviço público independente, de categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro, que não pode ser tida como congênere dos demais órgãos de fiscalização profissional. No entanto, de um outro lado, vem o STJ, que entende que se trata de uma autarquia sui generis, que não pode se valer da execução fiscal. Outra coisa que eu acredito que seja muito bom falar aqui referente ao polo ativo da execução fiscal. Eu esqueci de falar, mas a lei que regula a execução fiscal é a Lei 6.830 de 80, né? Então ela traz ali todos os moldes. E também é necessário falar que a OAB é uma autarquia sui generis, isso de acordo com o STJ, com o entendimento do STJ. Por consequência disso, há uma diferença das demais entidades que fiscalizam as profissões. O título executivo extrajudicial, por exemplo, que é referido no artigo 44, parágrafo único, da Lei 8.906 de 94, traz que tem que ser disciplinado pelo Código de Processo Civil, justamente pelo fato de que as ações de execução fiscal que tem no polo ativo OAB, elas não podem ser disciplinadas pela Lei de Execução Fiscal, mas sim pelo Código de Processo Civil. Fico aqui também nesse diapasão que é válido super lembrar, que eu achei extremamente interessante, que o Tribunal de Contas ele não possui legitimidade ativa para execução fiscal de suas decisões condenatórias. Porque, por mais que a gente saiba que existam prazos diferentes para o polo ativo, por se tratar de entidades públicas, enfim, muitos prazos, por exemplo, são dobrados e ainda tem prorrogação, o Tribunal de Contas, quando se trata de decisão condenatória dele mesmo, ele não pode fazer parte dessa legitimidade ativa. Interessante, né? Porque, assim, são várias... tudo a mesma coisa, mas tem um monte de exceções, porque aí ele dá, né? O mesmo, como se diz, é igual para todos, mas alguns eles pensam como dando umas prerrogativas diferenciadas, né? Inclusive, essa questão de prazo, dependendo até do processo, é bem diferenciado, e nessa questão do OAB, então, se a gente for entrar nessa seara, né, é bem complicado, porque, no caso, ele reverte todo o dinheiro para ele mesmo, então, independente, né, de ser aí uma configuração
de responsabilidade, de verificação dessa questão advocatícia, ele fica com várias outras responsabilidades de aplicação desse dinheiro público sem conferência. Então, assim, é bem sui generis mesmo, né? Igual a gente não consegue aprofundar tanto quando deveria ou gostaria, né, dentro da nossa matéria, mas é bem interessante, inclusive escrever sobre isso, né, porque sempre traz, né, bem bastante valor para nós, né, em relação ao nosso conhecimento. Agradeço você pela ótima resposta. Eu que agradeço. E eu tava com saudade já de ver você na minha aula. Eu também tô. Esse negócio do Teams aqui, tem dia que ele não gosta muito de mim também, não. Aí ele não deixa fica falhando a nossa entrada. Mas que bom ter você aqui. Próximo é a Magna. Magna, qual que é a sua questão? Obrigada, Luiz. Deixa eu filtrar aqui. Magna. Boa noite. Tá me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Magna, questão 43, né, Magna? Isso. Questão 43. Faça uma breve explanação sobre a petição inicial da execução fiscal. Bom, a execução fiscal inicia-se com a petição inicial, devendo indicar o juízo ao qual ela é dirigida, bem como o pedido e o requerimento para que ocorra a citação. Uma observação relevante que deve ser, né, citada é que o valor da causa será sempre o da dívida constante na certidão, com os encargos legais. O artigo 39 da Lei de Execução Fiscal isenta as fazendas públicas de custas e emolumentos. E é isso. Estava um pouco falhando, aí eu fiquei um pouco perdida, mas eu entendi. No caso, os requisitos, né, da petição inicial, né, é o valor, no caso, o valor da causa seria o valor da CDA, né, incluindo aí todos os emolumentos. Isso, então, assim, a descrição é como se fosse, e utiliza-se, né, subsidiariamente aí, em que pese ser bem resumida, né, a autorização para essa petição inicial, ela não deixa de ter os requisitos básicos, né, de indicação das partes, né, em relação ao fundamento, e tem que vir anexado aí, né, a CDA de uma maneira descrita corretamente para poder ter o fundamento da legalidade para poder ser efetivada a cobrança. Inclusive, né, a gente que mexe muito nessa seara de defesa, né, de execuções fiscais, principalmente a gente rebate são os defeitos da CDA. Então, o ideal é que ela esteja, né, bem aí fundamentada. Parabéns pela sua resposta, Magna, obrigada. Próxima, Marília Gleice, já respondeu? Não. Então, próxima, Marília Gleice. Qual que é a sua questão, Marília? Marília Gleice, né, que mandou para mim um videozinho. Oi? Tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Foi você que mandou um vídeo? Não, eu não respondi nada ainda não. Ah, tá. Então pode fazer a sua resposta. Qual que é a sua questão? Tá. A minha é 48, eu vou ler ela para a senhora. Ah, tá. Matéria tributária já apreciada pelo STF em controle difuso, com jurisprudência pacificada, pode ser objeto de julgamento diverso no processo administrativo? A minha resposta é que sim, que pode, conforme o artigo 7 da Lei 11.417 de 2006. Vou ler para vocês. Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. Ok. Ok, obrigada. Tá. O som tem hora que ele dá uma sumida, assim, aí eu escutei pouco. Mas a fundamentação está correta. Muito obrigada pela sua resposta da questão 48, né? 48, só confirmar aqui para poder lançar seu ponto. Questão 48, isso mesmo. Marília Gleice Evangelista, né? Isso. Obrigada, Marília. Próximo é o Maurício Mendes. Maurício, qual que é a sua questão? Boa noite, professora. Boa noite, tudo bem?
Tudo bem. Eu vou ler a minha questão 49. Explique o que 49. pode ser. Explique o que pode ser interposto em caso de lançamento, lavrado auto de infração e imposição de multa. A minha Ok. resposta é: pode ser interposto o lançamento fiscal do auto de infração e imposição de multa, dos princípios da impugnação, da estrutura fiscal, do CARF, da consulta tributária e da denúncia espontânea. Consta no lançamento tributário no artigo 142 do CTN. Ficou resumidinho, mas tá certo. Questão 49, Maurício Mendes, né? Mendes de Souza. Ok. Obrigada pela resposta, Maurício. Próxima, Mirelle. Obrigadão. Mirelle Damasceno. Qual que é a sua questão, Mirelle? Mirelle, tá me escutando? Deixa eu filtrar aqui para ver qual que é a da Mirelle. Mirelle, a questão 51. Explique a quem compete o julgamento do processo de exigência de tributos em primeira instância. Você pode responder para nós? Mirelle, tá me escutando? Mirelle? Tô achando que ela não tá me escutando. Mirelle, boa noite. Você tá me ouvindo? Quer abrir o seu vídeo para poder eu tentar ver você, para ver se você está pelo menos tentando me responder? Que o áudio dela tá aberto, a gente não está escutando. Às vezes está com algum problema no áudio. Eu vou passar, então, para a Naira. Deixa eu ver se a Naira acho que não respondeu ainda. Ok. Então, vou passar para a Naira e a Mirelle continua tentando aí entrar, tá? Naira, boa noite, tudo bem? Boa noite, professora. Boa noite, colegas. A minha questão é a 52. Que diz o seguinte: explique. Tá me ouvindo, professora? Estou ouvindo, sim. Tá. Explique a quem compete o julgamento do processo de exigência de tributos em segunda instância. Ela está descrita na Lei 11.941, de 2009, no artigo 25. O órgão pelo julgamento do recurso será o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conhecido como CARF. Trata-se de um órgão colegiado, ou seja, composto por mais de um julgado e integrante do Ministério da Fazenda. Ele trata esse recurso tanto voluntário, oferecido pelo sujeito passivo, como o recurso de ofício, oferecido pela Fazenda Pública. São julgados em segunda instância por estes conselhos. Que conselhos são estes? Antigamente, era adotado o Conselho de Contribuintes, só que depois que foi aceito, entrou em vigor a lei de 2009, esses órgãos foram agrupados, formando um novo órgão, que se trata do CAF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Ele está dividido em 3 seções. A primeira compete para julgar matéria relativa ao imposto de renda das pessoas jurídicas, contribuições sociais sobre lucro líquido, contribuição dos optantes pelo Simples Nacional, bem como a matéria residual. A segunda seção, ela já afeta o julgamento de controvérsias sobre o imposto de renda, sobre as pessoas físicas, imposto territorial rural e contribuições previdenciárias. E a terceira seção é que cuida do imposto de importação, imposto de exportação, imposto de exportação, como PIS, COFINS, FIM social, imposto sobre o produto industrializado e imposto sobre a operação financeira.
E as demais, como a Câmara Superior de Recursos Fiscais, compete julgar recursos especiais do contribuinte e da Fazenda Pública, a fim de sanar a divergência entre os julgados. Parabéns, pela resposta completíssima. Até quando eu estava dando aula, acho que eu comentei com vocês que o meu professor do mestrado, ele era, né, um dos que representam o CARF. Então, no caso, ele é um dos que julgam, né, em última instância, os tributos, né, no Brasil. E é bem interessante, porque só chegam, assim, coisas bem pertinentes e que são muito importantes, né, em relação a isso, em segundo grau. Então, esse Conselho de Contribuintes, né, que faz parte, ele é muito importante, inclusive ele emite relatórios em relação à discussão tributária, que são bem pertinentes, então é uma seara bem importante de estudar, né, em relação aos tributos. Parabéns pela resposta, Naira. Obrigada. Oi. Sou eu, Luiz. A Mirelle está pedindo para a senhora aceitar ela. Deixa eu ver aqui. É porque, assim, o pessoal fala que está entrando, mas eu não estou vendo aqui. Deixa eu até abrir aqui para vocês a minha tela, para vocês verem. Não está aparecendo para mim. Porque aqui na minha tela, aqui, quando a pessoa solicita, aparece bem aqui em cima. Então, no momento, eu tenho 18 pessoas e eu vi ela saindo, mas eu não vi, ela não pediu novamente para entrar. Vamos aguardar um minutinho. Eu vou pedir para ela ficar entrando e saindo, então. Tentar novamente. Porque ela não entrou novamente. Ok. Tá? Fala para ela tentar aí que eu aceito. Obrigada. O próximo, Vanessa Correia. É a questão 58, né, Vanessa? Vanessa, tá me ouvindo? Tá abrindo agora, né? Ok. Vanessa, tá me ouvindo? Acho que ela está tentando o áudio também. Agora sim. Vanessa? Consegue falar comigo? Está aparecendo aqui para mim, mas não está saindo som. Vanessa? Você tenta novamente, por favor? Ela está ativa, mas não está aparecendo o som. Tenta, às vezes, tirar o microfone e pôr novamente, para ver se sai o som, por favor. Vanessa? A Mirelle está tentando entrar novamente. Oi, Mirelle. Você consegue falar comigo agora? Vanessa também está tentando. Quem falou agora? Oi, Mirelle, tudo bem? Boa noite. Você consegue fazer a sua resposta agora, enquanto a Vanessa tenta resolver aí o problema dela do áudio também. Às vezes, Vanessa, é melhor você sair e entrar novamente, às vezes deu alguma interferência. Mirelle, deixa eu ver qual que é a sua questão. Mirelle é 51, né? 51, isso. Então, posso falar? Pode começar. Ok. Pode. A questão é, explique a quem compete o julgamento do processo de exigência de tributos em primeira instância. Isso. Aí, a minha resposta, de acordo com o decreto número 70.235, de 72, no artigo 25, inciso 1º, compete em primeira instância às delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal. Ok. Perfeito. Seria isso. Tá, eu já lancei sua nota aqui.
Obrigada. Ficou resumidinho, mas ficou bem correto. Obrigada pela sua resposta. E obrigada por não desistir de mim, de entrar novamente para poder a gente conseguir aí sua resposta. Obrigada. Esse sistema do Teams tem hora que ele dá uma dificultada no nosso serviço, mas que bom que deu certo. Obrigada pela resposta. Eu estava pelo notebook assistindo a aula, na hora que eu fui falar, você não conseguiu escutar minha voz. Tentei entrar aqui pelo celular para ver se dá certo. Não, ficou perfeito agora, escutei você, obrigada. Alguém ficou sem responder? Aqui eu estou seguindo aqui a lista do que eu tenho de vocês, eu acho que foi todo mundo, Marília, Luiz, Kelly, Cálita, acho que só faltou a Vanessa. Dá uns minutinhos para ver se ela consegue entrar. Alguém tem alguma pergunta em relação ao conteúdo da prova? Eu mandei para o Luiz hoje, novamente, enquanto a Vanessa tenta entrar, né? Primeiro, né? Vamos voltar aqui. Ficou alguém sem responder dos que estão online? Acho que não, né? Eu conferi aqui os nomes, parece que todos responderam, faltou só a Vanessa. Então, vamos esperar ela entrar. Em relação ao conteúdo da prova, ele iniciou em impostos estaduais, né? Porque, no caso aí, a gente ficou em impostos estaduais, municipais, os demais tributos que a gente já tinha visto, né? Da teoria pentapartite, no início, e fizemos uma revisão mais aprofundada. E também o processo tributário, né, no âmbito administrativo e judicial. Então, essa é a nossa matéria aí em relação à prova. Eu mandei para vocês também os últimos 2 slides, né, que é aquele da revisão da matéria geral e dos modelos de embargos e de exceção de presecutividade. Esse dos modelos eu não vou cobrar, tá? É só a título de vocês terem aí o material mesmo, porque a gente viu durante a aula, mas eu não vou cobrar eles na prova, tá? Os demais eu mandei para o Luiz para poder ele tentar passar para vocês terem o conteúdo correto. Vanessa, conseguiu entrar novamente, obrigada. Você pode fazer a sua resposta da questão 58, por favor. Vanessa? Tá me ouvindo? Oi, Vanessa. Esse sistema é um pouquinho complicado. Eu recebi os vídeos também. Enquanto a Vanessa tenta, pode continuar tentando, Vanessa, entrar. Eu vou compartilhar com vocês os vídeos que eu recebi, né, das alunas, que ficou bem legal. E aí, das respostas das questões. Oi? Deixa eu te interromper rapidão. A Vanessa vai me mandar um áudio, igual foi com a Kelly respondendo, e eu encaminho aqui para a senhora, ok? Ok. Enquanto isso, eu vou compartilhar com vocês os vídeos que as meninas mandaram, para poder vocês terem aí as respostas. E na aula que vem, a gente vai continuar com as pessoas que faltaram, tá? Eu vou abrir aqui os vídeos, eu tinha até deixado aberto aqui. Deixa eu abrir. Laura Giovana, questão 36. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ai, como que aqui parece isso aqui? Acho que eu vou abrir. Acho que Mendes Media Player, será que vai dar certo? Acho que eu vou abrir no WhatsApp. Só um minutinho aqui que vou abrir o WhatsApp aqui, com os vídeos que o Luiz me mandou, que aí a gente eu consigo mostrar para vocês, tá? Só um minuto.
Vocês estão conseguindo assistir o vídeo que eu compartilhei? Luiz, você consegue escutar? Não estou escutando. Coloca de novo, professora, fazendo favor. Ah, tá. Tá, vou começar aqui novamente, aí se você estiver escutando, você me avisa. Não dá para ouvir, professora. Não dá para ouvir? Não. Engraçado. Então, eu vou parar aqui. Deixa eu entrar na aula aqui de novo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para o Luiz, vou ver se eu salvo, né, de uma outra forma aqui dentro da plataforma, com outro formato, os vídeos, e aí a gente passa na aula que vem, tá bom? A Vanessa mandou o áudio ou ainda não? Ela tá gravando o áudio. Na hora que ela mandar, eu já envio para a senhora, avisa que a senhora que ela enviou. Ah, ok. Então, pessoal, então, em relação ao nosso conteúdo aí do semestre, tem o trabalho, né, que a gente passou aqui, então, vai valer 1 ponto. Esse que todo mundo está apresentando uma questão vai valer 1 ponto na nossa prova. Quem fizer a audiência de instrução e julgamento daquela online com certificado e também o relatório, também a gente vai complementar aí com mais 1 ponto. E também aquela postagem, né, que alguns fizeram em relação ao nosso conteúdo também, marcar, inclusive o desafio nota máxima, ele está novamente, né, eu vou até passar para vocês, que a Juliana me pediu para poder compartilhar, deixa eu até ler aqui para vocês, em relação a isso, para poder vocês, quem não fez, né, fazer, deixa eu só abrir aqui. Desafio nota máxima, intensivão reta final. De 18 a 31 de maio, último intensivo do semestre. Agora você pode alcançar até 2.200 pontos, são 8 listas de exercício, 4 por semana, e 2 questões de desafio, 1 por semana. Então, no caso, esse é o fechamento do nosso semestre, né? Peço que façam, né? Quem fizer aí o desafio nota máxima, também marcar, mandar para a gente vai dar a pontuação aí na prova. Então, tudo vai poder ajudar vocês, né, para ter uma nota integral aí na nossa matéria. Porque, de toda forma, todos os conteúdos que vocês fazem reflete, inclusive o desafio nota máxima reflete aí, né, em relação a todas as notas. Então, peço, né, que tenham um empenho aí, nós temos aí pouquíssimas aulas, né, até finalizar o semestre, nós estamos no dia 20, no caso ainda a gente tem aula dia 27 e dia 3, eu penso que no dia 10 vocês vão ter uma prova interativa aí em relação à faculdade, e no dia 17 é a nossa prova. Então, 17 de junho vai ser uma prova, eu penso que vai ser nos mesmos termos da primeira, né, porque a gente ainda está na pandemia. Então, tendo aí como conteúdo da prova 2, a partir de impostos estaduais, municipais, né, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições especiais, e também processo tributário. Então, nós vamos hoje finalizar por aqui, depois na hora que a Vanessa te mandar, Luiz, você me encaminha, e na próxima aula a gente termina o restante das questões, e também vou fazer uma revisão com vocês aí, fiz até um slide, já mandei para o Luiz, para poder ele compartilhar com vocês. Espero que estudem antes da nossa próxima aula, para poder, durante a aula, como é revisão, quem tiver com alguma dúvida em relação a algum conteúdo, a gente possa sanar aí, né, todas as dúvidas, para poder a gente finalizar o semestre com bastante êxito, né, e produtividade. Obrigada a todos vocês. Professora, licença. Professora? Pois não. Qual o seu Insta? O Insta gente, eu sempre esqueço, eu acho que é doutora Bejanice, deixa eu olhar aqui. Vamos ver como que tá aqui. Tá, DRA Bejanice Valim. Então, é doutora Bejanice Valim com a sigla, né, DRA. Oi? Te encaminhei o áudio dela, se a senhora quiser colocar aí, da Vanessa. Ah, tá, vamos colocar, porque a gente já finaliza aqui com todos os que estavam online, né? Eu vou colocar aqui, então, para vocês. São dois áudios? Obrigada a você, Mirelle. São 2 áudios ou você me encaminhou 2 vezes? Eu acho que eu encaminhei 2 vezes, deixa eu confirmar aqui. Nesse,
Oi. Um é o da Kelly, o primeiro, e o segundo é o da Vanessa. Ah, tá. Mas a Kelly não apresentou? Não, a Kelly, a senhora colocou o áudio aí pra gente ouvir. Ah, tá. É o primeiro que a gente já tinha escutado. Desculpa, é mesmo. Porque eu tinha esquecido já. Pessoal, então vou colocar aqui a resposta da Vanessa. Deixa eu ver qual que é a questão dela. Vanessa Correia, questão 58, ok? Boa noite, professora. A minha questão é a número 58, que é para explicar o procedimento e cabimento da ação anulatória de lançamento tributário. A ação anulatória de lançamento tributário tem por intuito obter a nulidade do ato administrativo que é o lançamento, em decorrência de alguma ilegalidade, algum vício no próprio lançamento, ilegitimidade passiva e até mesmo a decadência. Tem dois tipos de nulidade, que é a nulidade material, onde fica reconhecida a inexistência da obrigação tributária pretendida pela autoridade fiscal, e a nulidade formal, que permite a constituição futura de um novo lançamento, ou seja, a nulidade formal ela é mais leve do que a material. O processamento dessa ação, se for perante o judiciário, é proposto diante da Fazenda Pública, e a proposição dessa ação, por si só, não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Para ser suspenso esse crédito, tem que ser pedido uma antecipação de tutela, conforme o artigo 151, inciso 5º do CTN. A decisão final, se for desfavorável ao contribuinte, o crédito tributário está definitivamente constituído, então não tem mais discussão. Agora, se for decidido o lançamento inválido, não poderá dar prosseguimento na ação de execução fiscal. E também eu queria fazer essa observação, o juiz, nesse caso, ele não pode corrigir o lançamento, porque é um ato administrativo. Então, só cabe a ele anular esse lançamento. Perfeita a resposta. Bem completa. Parabéns, Vanessa. Eu vou lançar a nota dela aqui. Vanessa Corrêa, questão 58, ok. Então, eu lancei, o pessoal que mandou o vídeo também, né, já anotei aí, inclusive eu vou arrumar, então, os vídeos para poder ver se eu consigo passar aqui para vocês, para completar aí as respostas, na próxima aula a gente complementa aí o restante que faltar, viu? Alguém quer fazer alguma manifestação, perguntar alguma coisa, confirmar alguma coisa? Luiz, tem mais algum recadinho? Não, tá tranquilo, eu só queria avisar, aproveitar que os meninos tem grande parte aqui, é que no momento das aulas, eu também estou na aula, então assim, não tem como eu responder no WhatsApp, porque eu entro pelo celular, porque eles ficam bravos, sabe? Eu tô aproveitando o espaço para falar que na hora da aula, eu também estou na aula, então assim, se for algo mais urgente, mandar mensagem um pouquinho antes, por exemplo, tentar entrar que é o link está disponível no AVA, tá no grupo também, mas não tem coragem de ir lá no grupo e nem no AVA, manda mensagem para mim uns 10 minutinhos antes, que aí eu disponibilizo o link, tá bom? É só isso, professora. Tá, lembrando que o link é o mesmo desde o dia primeiro dia de aula ao vivo, então salva em algum lugar para ficar bem facinho de vocês entrarem, ok? E obrigada, pessoal, né? Foi bem legal, assim, a apresentação de vocês. Amo quando vocês participam, né? Porque aí a gente parece que não tá sozinho, porque aí não vejo ninguém, né? Nenhuma fotinha, nem aparece ninguém, vocês não perguntam, né? Sabe tudo, então, assim, a gente sente um pouco só. Que bom, né? Adorei essa forma, né, de apresentação. Achei que foi todas as respostas bem fundamentadas. Agradeço a participação de todos, né? E estamos caminhando para o finalzinho do nosso semestre, que bom. E se cuidem, né, aí a gente tem ainda uma longa caminhada nessa pandemia, né, penso que as coisas vão apertar aí um pouquinho dos dias aí para frente, então se cuidem o máximo possível, né, cuidem dos seus também, né, que todo mundo cuidando mais um pouquinho de cada um, vai dar tudo certo e logo estaremos juntos aí na faculdade. Agradeço muito. Vanessa, eu passei a sua resposta aqui, o áudio, viu? Agradeço você, ficou bem completa a sua resposta. E já passei aqui para o pessoal e já lancei sua nota, ok? Muito obrigada. Então, boa noite, pessoal. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, manda para o Luiz. Noite, e os trabalhos também manda para o Luiz, que ele me repassa. Obrigada, beijo. Boa noite. Beijo. Boa noite, professor. Vou parar aqui a gravação.